Olá, amados irmãos. Dando sequência à nossa série de publicações, de pregações sobre temas católicos, nós vamos ouvir agora uma pregação do Eugênio Jorge. Ele fez essa pregação em um evento lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E ele vai falar justamente sobre São José, esse pequeno, grande homem que foi simplesmente o pai adotivo de Jesus. E nessa sequência, sempre nós vamos estar publicando aqui uma pregação de um tema católico relevante. São palestras já publicadas e que nós vamos estar sempre indicando a fonte para que você possa ver o vídeo na íntegra, caso queira, para o conhecimento e o aprofundamento da fé católica. Nós não estamos falando e nem trazendo material de outras denominações, não, é simplesmente material com fundamentos na doutrina católica. Então, ouçamos o que o Eugênio Jorge tem a nos dizer e cada dia mais possamos estar mais perto de Deus, porque estamos trilhando nessa escada que São Leonardo de Porto Maurício diz, que ela é bem curtinha para chegarmos a Deus, se formos devotos de São José, porque esse caminho é curto, é apenas 3 degraus, Jesus, Maria e José. Ouçamos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É uma alegria estarmos juntos nesta tarde, sobretudo porque vamos partilhar um pouco sobre a vida deste homem de Deus, este homem apaixonante, o patriarca da fé, o patrono da igreja. Ele que no dia 19 vamos celebrar a sua festa, São José, glorioso São José, tão querido São José, modelo de homem segundo o coração de Deus, modelo de esposo, de pai, de homem íntegro, isso é, homem por inteiro, homem pleno, São José. Por causa dele a igreja faz uma pausa durante a quaresma. A igreja que está vestida de roxo, no dia 19, ela se despe da veste de penitência e se veste toda de branco para celebrar este homem maravilhoso, silencioso, muitas vezes esquecido, mas maravilhoso. São José, o homem que Deus escolheu para ser pai do filho seu. Não falou nada, São José. Você lê os evangelhos e não vê palavras de São José, ele se expressando, mas nem precisava. A sua vida fala muito mais do que as palavras. O silêncio de um homem de Deus, o silêncio de um verdadeiro profeta, pode ser mais eloquente, mais impactante do que suas próprias palavras. Há quem fale muito e não realiza nada. E há quem quase não fala,
ou até mesmo não fala, como São José, e cumpre a sua missão de um modo admirável. Bendito seja São José. Bendito seja o patrono da Igreja Católica, o guardião da fé, o guardião da família de Nazaré, o guardião de nossas famílias, o guardião de todo homem de boa vontade, o guardião das crianças, o guardião de todos nós. Bendito seja São José, o maior de todos os santos. Todos os santos que vieram depois dele rezaram para ele e por ele, pedindo a sua intercessão. Todos os santos que vocês conhecem iam a São José, dizendo: intercede por nós aí, São José, para que nós sejamos santos aqui, tanto quanto o Senhor foi e o é. Intercede por nós, São José, porque o Senhor ouviu da boca do Deus encarnado: papai. Esse é São José, aquele que ouviu da boca de Deus encarnado a voz de Jesus que dizia: papai. E ele respondia: sim, meu filho, o que você precisa? E ao mesmo tempo, o Deus encarnado ouvia da boca de José as direções para bem ser um homem. Jesus, que estava acostumado a ser Deus, ainda não sabia ser homem. Aprenderia com São José. Deus tem os seus caminhos, e às vezes onde a gente acha que Ele não pode tirar um tesouro, é justamente de lá que Ele tira. São José tão simples, tão pequeno, né? Com quase ninguém no meio daquela multidão lá de Israel. Deus olhou para ele e disse: és tu, José, descendente de Davi, da descendência do rei Davi, da descendência da realeza. És tu, José, que irás ser para o meu filho o que eu sou aqui no céu, Pai. Que coisa mais linda! Deus confiou o seu filho a um homem, e este homem tem nome: José. Simplesmente José. São José quase não fala no Evangelho, eu já disse. Aliás, ele não fala. Fazem alguma alusão a ele. E quando ouviu o anjo da sua morte, se fala também. Até o tem como o santo da boa morte, porque morreu tendo Jesus de um lado e Maria do outro. Quem não quer uma morte assim? Tendo Jesus de um lado e Maria do outro. Então o chamam o santo da boa morte. Mas ele quase não falou. Aconteceu aqui nesse lugar onde eu estou hoje. Há muitos anos atrás, este palco não era de cimento e assim revestido com esse piso. Padre Jonas bem se lembra, e muitos da Canção Nova que já estavam aqui se lembram. Aqui era um palco de madeira, de tábuas. E nós daqui evangelizávamos já. E um dia aqui, num encontro, em que eu animava esse encontro, fazendo animação musical, como o Emanuel está fazendo agora,
E o Padre Jonas era o pregador desse encontro. Era um encontro dedicado para homens. Se chamava Homens que Rezam. E quando os homens rezam, coisas lindas acontecem, viu, homens? Quando homens como São José são homens orantes, coisas lindas acontecem. E naquela manhã de sábado, nós aqui, vivendo com intensidade aquele encontro de homens, tínhamos aproximadamente 1000 homens participando desse encontro. Homens que rezam. Quando os homens rezam, e num dado momento da oração da manhã me veio uma inspiração no meu coração que parecia que eu ia explodir. Aquele momento de oração era tão intenso. Estávamos nós ali, eu, o Padre Jonas, conduzindo a oração. Me lembro que o Christian Lopes estava no teclado. E nós rezando com os homens todos rezando. E quando os homens rezam, aquelas vozes graves encheram esse lugar. O céu desceu aqui. E eu comecei a ouvir uma canção no interior do meu coração. E era São José. Ele que tão pouco falou, agora queria falar. E com toda a humildade, porque eu também sou como ele. Um miserável, um carpinteiro e nada mais. Eu não sou um músico de profissão, nunca estudei música, mas Deus me escolheu. Não sei porque só Ele sabe. Talvez um dia Ele diga, é por isso que eu te escolhi. Talvez por causa de eu não ser nada mesmo. Naquela manhã, borbulhando no meu coração uma canção, e era na primeira pessoa. São José dizia assim: eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Olha, vejam só. Simples, pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim. Deus olhou para mim e me escolheu. Não tenho culpa nenhuma e nem mérito nenhum. Foi Ele que me escolheu para ser pai do filho seu. Vejam só. José colocando essas palavras no meu coração. Ele que não falou no Evangelho, agora queria falar. E queria falar aos homens que estavam aqui. E ele segue, disse que respondeu assim: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de sua promessa, ó Deus, feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tuas promessas, e sou feliz vivendo assim. Quando essas palavras vieram para mim, eu comecei a escrever num papel que eu tinha na mão ali, era até um envelope pardo, eu me lembro como se fosse hoje, que nem era para escrever, eu não tinha um caderno na hora, eu não tinha um outro papel melhor, eu só tinha esse envelope e tinha um lápis na mão, e eu comecei a escrever à mão mesmo ali com o lápis, escrevi rapidinho, porque as palavras iam vindo muito seguidamente, e eu tinha que escrever rápido, senão eu ia esquecer. E quando eu acabei de escrever, ao som da oração que já tínhamos, o som da música que já estava tocando, que era uma música aleatória, eu comecei a cantarolar baixinho comigo, e de repente nasceu a canção. Isso há uns quase 20 anos atrás, que se chama simplesmente José. Eu tão simples, tão pequeno,
um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Basta que sejas você mesmo. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou o escravo de sua promessa, feito para amar até o fim, porque é até o fim que nós temos que amar, meus irmãos. Eu sou o escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo, eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz. Eu sou feliz, sim, vivendo assim. É feliz quem vive assim. Assim como é feliz quem vive segundo a vontade de Deus. É feliz quem vive ajustando a sua vida à vontade de Deus. São José o justo. Por que o justo? O justo porque ele ajustou-se ao plano de Deus. Embora tivesse muitos outros planos, embora tivesse muitos outros sonhos, ele foi capaz de abandonar os sonhos para abraçar os desígnios, para abraçar a promessa. Não tenha medo de abandonar seus sonhos pessoais. Como eu estou vendo um sacerdote ali, eu sei quantos sonhos pessoais o Senhor teve que abandonar para abraçar a promessa. Bendito seja Deus pelo seu sacerdócio. Bendito seja Deus por seres José para a igreja. Porque é feliz o homem que ousa abandonar seus sonhos, muitas vezes mirabolantes, sonhos de sucesso, de prazer,
e abrindo mão dos seus sonhos, abraçar os desígnios, abraçar as promessas de Deus. Este é São José, este misterioso homem de Deus. Misterioso porque passou a sua vida no silêncio, quase que na nulidade, sendo ele tão importante na história da nossa salvação. Talvez se ele não tivesse lá, Jesus não tivesse chegado à maturidade, teriam acabado com ele muito antes. Mas ele protegia de Jesus de todas as maneiras, sobretudo pela educação. Pela educação que ele deu a Jesus, pela formação que ele deu a Jesus, levando Jesus à maturidade, até estar pronto para entregar a sua vida na cruz. Este é São José. Eu todos os dias dou graças a Deus por ter usado desse instrumento inútil que sou eu, para trazer à luz esta canção. Nem é a São José, esta canção de São José, porque é ele que diz de si mesmo: eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou para mim, Deus teve misericórdia de mim e olhou para mim, e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, eu respondi, faça-se em mim. E aí então a gente é remetido no sim de Maria. Meu Deus, que coisa mais linda. Isso só pode ser o Espírito Santo, uma inspiração como essa, que brota assim do nada, de repente, no encontro aqui, neste palco, sem nós nos programarmos, porque as canções que Deus tem me confiado e me confiou neste tempo todo, eu nunca me programei para fazê-las, para compô-las. Eu nunca parei e disse: agora eu vou fazer uma canção, vou me preparar e vou escrever e vou... Não, as canções sempre brotaram de momentos de intensa oração, ou então de intenso sofrimento, ou então de intensa alegria, mas sempre de intensa relação com Deus. Bum, explodia, transbordava. As canções são fruto de um transbordamento da experiência que eu vivo, que eu tenho com Deus e com os irmãos, e muitas vezes em encontros de oração. Então eu dou graças a Deus por ter usado deste servo inútil para trazer à luz esta canção de São José. Simples, pequeno, carpinteiro e nada mais. Mas que quando Deus olhou para ele e o escolheu, tirou do meio da multidão e disse: tu és meu, eu quero te usar. E se você quiser, serás para mim um servo, e eu serei o teu Deus. E aí então ele responde, meus irmãos: eis-me aqui. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram isso da boca da mãe de Jesus, da Virgem Maria? Eis aqui a escrava do Senhor. E José responde na canção: eis-me aqui, faça-se em mim. Esse faça-se em mim também vem de Nossa Senhora, porque os dois entraram em acordo para que Jesus viesse ao mundo. Os dois entraram em acordo no sim a Deus. Se Maria disse: eis-me aqui, faça-se em mim, São José também disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer, porque eu sou teu José, simples José, e nada mais. E ele vai em frente: eu sou escravo de tuas promessas, feito para amar até o fim,
feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tuas promessas, ó Deus. Que promessas são essas? Promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento ainda. Promessa de que viria um Messias, que se estabeleceria entre nós para nos salvar. Promessa de que Deus se faria homem para salvar o homem. Eu sou escravo de suas promessas e sou feliz. Sou feliz, renunciando-me a mim mesmo. Eu sou feliz vivendo assim, de São José. E aí no faça-se de José, está completa a obra da encarnação do Filho de Deus. Sim de Maria, sim de José, faça-se de Maria, faça-se de José. No início da criação, Deus disse: faça-se a luz, faça-se o mar, faça-se as águas, faça-se, faça-se. E agora, no tempo da salvação, Ele usa de Maria e de José para dizer mais uma vez: faça-se. E se fez. Jesus se fez homem e habitou entre nós e permanece entre nós, não só pelo sim de Maria, mas também pelo sim esquecido de José, que muita gente não se dá conta, mas ele é o homem do sim a Deus. Vejamos o que diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 1, a partir do versículo 18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, e antes de viverem juntos, antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente, porque ninguém compreenderia como Maria, não tendo casado, agora está grávida. E se o pai não é José, quem será? Então José, sendo um homem de bem, resolveu rejeitá-la secretamente, ocultar este acontecimento. Enquanto assim pensava, eis que veio um anjo do Senhor e lhe apareceu em sonhos e lhe disse, foi em sonhos, irmãos, foi em sonho que o anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ela dará um filho, a quem porás o nome de Jesus. Quem dará o nome ao filho de Maria? José. Tu porás o nome de Jesus. Tu chamarás pela primeira vez Jesus, José. Tu dirás a todos que seu nome é Jesus. E se hoje nós podemos dizer Jesus Cristo é o Senhor, é porque o anjo disse ao ouvido de José em sonhos que o nome do menino seria Jesus. E José o nominou Jesus. Ela dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a promessa do Senhor, que falou pela boca do profeta: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, que se chamará Emanuel,
que significa Deus conosco. Despertando Jesus, despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa como sua esposa Maria. E sem que ele a tivesse conhecido como mulher, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra de salvação. Meus queridos, minhas queridas, estamos diante de um fato misterioso, mas ao mesmo tempo de algo grandioso. O Espírito Santo de Deus faz maravilhas. Diga comigo, o Espírito Santo de Deus. Eu não ouvi. O Espírito Santo de Deus faz maravilhas. Faz em mim. Faz aqui no meu irmão. Toca no seu irmão. Faz assim comigo, ó. Faz em nós. Na nossa casa. Na nossa família. No Brasil. No mundo inteiro. Na galáxia. No universo. O Espírito Santo faz maravilhas. E a prova disso está aí, irmãos, no Evangelho. Se você acha que existe uma coisa muito grande, impossível de ser feito, eu quero te tranquilizar e dizer: calma, o Espírito Santo pode fazê-lo. O Espírito Santo pode realizá-lo. Mesmo aquela catástrofe mais terrível que você diz, pronto, agora não tem mais solução, acabou tudo. Lá vem o Espírito Santo, o Consolador, o Transformador, o Restaurador, aquele que faz novas todas as coisas, e tira das cinzas, e tira do esterco, e tira das profundezas a vida que nós não seríamos capazes de enxergar, a bênção que nós não seríamos capazes de compreender que seria possível, porque a Deus nada é impossível. O Espírito Santo faz coisas maravilhosas todos os dias, dia após dia. O Espírito Santo segue agindo. O Espírito Santo está aqui nesta tarde, passeando entre nós, como passeou naquele dia, procurando homens e mulheres como José, como Maria, com quem Ele possa realizar o plano, a obra de Deus para esse tempo, a respeito da sua casa, da sua vida, da vida daqueles que vivem com você. O Espírito Santo segue, meus irmãos, vasculhando a terra à procura de homens e mulheres de boa vontade, que digam como José: eis-me aqui, faça-se em mim, para que também Ele possa realizar maravilhas em nós e através de nós. Nossa Senhora diz: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor realizou em mim maravilhas, santo é o seu nome. E São José diz a mesma coisa: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Mas não fez só neles, através deles fez na vida de muitos de nós, de todos nós, que hoje voltamos o nosso olhar para essa personagem que é São José. São José era um homem cheio do Espírito Santo. E alguém diria assim: ah, mas como assim? Como assim cheio do Espírito Santo? Maria tudo bem, porque o anjo disse que ela conceberia e daria à luz a um filho. E essa obra aconteceria pelo Espírito Santo. E aí então o Espírito Santo desceu sobre ela, e a sombra do Altíssimo a cobriu, e ela ficou cheia do Espírito Santo, e por isso concebeu Jesus. Maria sim, mas José não pode ser, ele não era cheio do Espírito Santo, era um homem como outro qualquer. Sim,
Era um homem como outro qualquer, até dizer sim a Deus. até dizer: eis-me aqui, faça-se em mim. Quando ele disse faça-se, o mesmo Espírito que estava lá no início da criação, pairando sobre o caos, quando ouviu a voz de Deus dizendo faça-se, aquele Espírito que estava lá no início da criação começou a agir e a criar todas as coisas. Agora, quando José diz faça-se em mim, o mesmo Espírito que estava lá no caos age em seu coração. Mas se você não quer acreditar nisso, então vamos um pouco mais além. Nossa Senhora estava cheia do Espírito Santo. Quem acredita que Nossa Senhora estava cheia do Espírito Santo, levante a mão. Para gerar Jesus, para trazer Jesus ao mundo, quem acredita que Nossa Senhora estava cheia do Espírito Santo, levante a mão. E estava mesmo. Estava tão cheia que quando estava no 3º mês de gravidez, foi visitar sua prima Isabel. Lembra dessa passagem? E ela chegando na casa de Isabel, bateu na porta. Isabel abriu a porta e ela disse: Shalom, Isabel. Vocês se lembram o que aconteceu? Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Só com a saudação de Maria. Não, ela não pôs a mão sobre a cabeça de Isabel e começou a rezar e não rezou para que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo. Não, ela só disse: Shalom, Isabel, Shalom, que é a paz de Deus esteja com você. No mesmo instante, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e começou a profetizar. E começou a falar de coisas maravilhosas, só de ouvir a voz de Maria. Tá bom. Se São José não está cheio do Espírito Santo porque disse faça-se em mim, se São José não está cheio do Espírito Santo porque disse sim à vontade de Deus, então ele está transbordante do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele ouvia da boca de Nossa Senhora: meu bem, meu amor. A Maria que falou a Isabel Shalom, sussurrava no ouvido de seu esposo. A Maria que falou simplesmente Shalom a Isabel, sentava à mesa com José e comia e bebia com ele. A Maria que visitou Isabel, convivia dia e noite com José, um homem cheio do Espírito Santo. José, um homem cheio do Espírito Santo. Eugênio, você precisa ser este homem neste século, neste tempo, nesta época, em que as coisas vão se esvaziando, em que o mundo vai se deteriorando, em que as famílias vão sendo desfeitas, em que as crianças vão se perdendo e perdendo o sentido da vida, e os jovens perdem a referência de pai, de mãe, de família, e por isso são capazes de fazer atrocidades, porque não têm um lar para onde voltar. Eu imagino José trabalhando na carpintaria, e ele contava as horas e olhava no relógio, olhando e contava as horas, porque desejava ardentemente voltar para casa, porque sabia: eu tenho um lar, tenho uma Maria em minha casa, a minha Maria, tenho meu filho Jesus, eu tenho um lar. Irmãos, nós não podemos só ter uma casa, nós precisamos fazer da nossa casa um lar.
para onde nossos filhos tenham prazer de voltar. Depois de um dia de escola, depois de um dia de estudo cansativo, depois de trabalhar, eles sintam prazer de voltar e dizer: eu tenho um lar, onde está meu pai e minha mãe que me amam, que me acolhem, que me abraçam, como José e Maria acolhiam Jesus. Eu tenho um lar. Mulheres, esposas, vocês precisam construir um lar, da sua casa fazer um lar, para que o seu esposo, depois do dia inteiro de luta, de labuta, sinta prazer em voltar para casa, se apresse em voltar para casa. José queria voltar logo para casa, e quando Maria saía e José ficava em casa cuidando das coisas, Maria não via a hora de voltar para casa. Quando Jesus saía e fosse fazer o que fizesse, não via a hora de voltar para o lar, para o seu lar, para a sua casa, para o abraço do seu pai, da sua mãe, porque não existe lugar melhor do que o nosso lar. José fez da sua casa um lar. José educou Jesus. Educou em todos os sentidos. Mostrou o caminho. E o acompanhou até que ele andasse com as suas próprias pernas. Ei, quantas vezes José teve que carregar Jesus no pescoço. Você já carregou seu filho no pescoço? Eu tenho 5 filhos. E quando pesava muito no colo, eu jogava aqui na cacunda. Quando tinha que subir esse morro da Canção Nova, e eu morava aqui em cima, e o morro aqui é íngreme, e a gente vinha subindo, a mulher com um, eu com outro, eu sempre com o maior. Chegava um momento que não aguentava com os braços, aí jogava aqui no pescoço, e vinha, dava até cãibra nos braços de ficar segurando, mas quantas vezes José teve que fazer isso, quando Jesus não tinha força nas pernas para subir os caminhos. Talvez José tenha treinado Jesus muitas vezes a subir o Monte Calvário, porque um dia ele teria que subir sozinho. José subiu com ele muitas vezes no pescoço, deixava andar um pouquinho para treinar, mas sempre o trazia sobre os ombros. Talvez José tenha ensinado Jesus na carpintaria a fazer pequenas cruzes, para que ele não estranhasse quando lhe dessem uma cruz, a cruz definitiva. Porque José conhecia o plano de Deus a respeito da sua família, e ele colocava tudo que era para que se cumprisse o plano. Não perdia tempo com futilidades, com conversinhas frívolas. Por isso não se fala muito, não se tem muito a respeito dele, porque o seu foco era levar seu filho ao cumprimento da missão, era conservar a sua família preservada do maligno. E vocês imaginem o quanto essa família não era perseguida pelo maligno, sabendo ele do que Jesus seria capaz, do que Jesus iria fazer, salvando toda a humanidade. Como não teria sido perseguida essa família? Mas Deus colocou um José ao lado de Maria, e o lar permaneceu de pé. Por isso rezamos: Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Diga comigo: Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Meus queridos, para terminar, minhas irmãs também, quando vocês tiverem alguma dúvida a respeito de fé, recorram a São José.
Até rima, né? Quando tiverem alguma dúvida a respeito de fé, recorram a São José, mestre da fé, mestre de obediência, mestre do amor à família, mestre do amor a Deus, mestre do amor a Nossa Senhora. Ninguém amou mais Nossa Senhora neste mundo do que São José. Mestre de amor aos filhos, esposo e pai amoroso. Eu fico imaginando os homens que tinham o privilégio de viver ao lado de José. Quão grande não era o prazer de estar com ele, conversar com ele, sentar com ele, tomar um café, um chá da tarde com José, ouvindo ele contar as histórias de seu filho, até mesmo as peraltices do menino Jesus. Quão prazeroso não era, mas eu quero atualizar. Quão prazeroso não é hoje você recorrer a São José e dizer: valei-me, valei-me São José, nessa situação tão difícil que eu me encontro hoje, nessa situação tão difícil que o Brasil se encontra, de sucessivos acontecimentos tristes, desafiadores. Valei-nos, São José. O Senhor que foi o provedor da família de Nazaré, que nada deixou faltar na despensa de Maria. O Senhor que foi provedor da família de Nazaré, o Senhor que foi provedor da educação de Jesus. Valei-nos, São José. O Senhor que soube amar até o fim, que teve paciência, clareza do que Deus queria realizar, e foi dócil, dócil. Valei-nos, São José. O Senhor que é o homem segundo o coração de Deus, para quem Deus olha e diz: sim, acertei. Esse sim. Eis o homem em quem eu me alegro, José. Valei-nos. Ouvi a nossa oração, ouvi o nosso clamor. O Senhor que tantas vezes deu ordem a Jesus e disse a ele: isso você pode fazer, agora isso não. Provoca Jesus aí em cima. E quando as coisas apertarem aqui embaixo, por favor, São José, roga por nós. Para terminar, eu quero contar uma historinha a respeito de São José. Claro que é uma historinha. Já estou dizendo que é uma historinha e não uma história verídica. Diz que um homem muito devoto de São José morreu e foi para o céu. Quando chegou no céu, chegou na porta, São Pedro olhou bem e disse: esse não pode entrar, não pode entrar, porque tem umas falhinhas aí que ele não corrigiu, não confessou, não pode entrar. Só que José estava lá, só olhando. E logo reconheceu: nossa, é fulano, meu devoto tão querido. Então São José chegou perto de São Pedro e disse: Pedro, o que está acontecendo? Pedro disse: José, esse fulano fez isso.
e não se confessou. Então ele traz pecados que não o permitem entrar no reino de Deus. José disse: Pedro, por favor. Quantas vezes ele suplicou a mim, e eu intercedi por ele, e Jesus agiu. E você acha que Jesus não agirá? Você acha que Jesus não pode apagar os seus pecados no estalo? Pedro disse: sinto muito, José, mas são ordens, ordens são ordens. E é assim que funciona, nós não podemos mudar agora as coisas. Então José foi a Jesus e disse: Jesus, está acontecendo um probleminha lá na entrada, Pedro não quer deixar um devoto meu entrar. Jesus disse: sério, pai? Vamos lá ver o que está acontecendo. Chegando lá, Pedro disse: Jesus, a situação é essa, assim, 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 explicou. Jesus ficou naquela situação e disse: agora, se eu ceder, vai virar uma bagunça aqui. Mas se eu não deixar entrar, meu pai vai ficar muito bravo. O que eu faço? Aí Jesus se voltou para José e disse: José, papai, infelizmente, ele vai ter que passar pelo purgatório. Mas Jesus, José, sinto muito, não posso. Então São José disse assim: bom, se ele não pode entrar, eu também vou sair. Jesus disse: quê? Sim, se ele não pode entrar, eu também estou saindo fora. Jesus disse: não, pai, não fala uma coisa dessa. Não, vou sim. Mas pai, é a lei, é o princípio eterno. A pessoa tem que passar pelo purgatório, tem que se purificar. Não, Jesus, tudo bem, eu acolho, compreendo. Só que eu não vou ficar intercessor até o fim. E apertando Jesus. Jesus disse, baixou a cabeça e disse: então tá, sinto muito então, pai. Tá bom. José se voltou para ele e disse: Jesus, eu vou, mas vou levar comigo a minha esposa, porque somos casados. E não é você que diz que casamento é indissolúvel? O matrimônio é indissolúvel. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eu não posso ir embora sozinho sem a minha esposa. Vou levar Maria comigo. Jesus disse: pelo amor de Deus, que sou eu mesmo. Pelo amor de Deus, José. Não crie esse problema todo. Jesus, você não está entendendo. Eu sou intercessor até o fim. E eu vou defender o meu devoto até o fim. Jesus disse: se é a sua decisão, então vai. Ele disse então, José disse a Jesus: então eu vou com a minha esposa e com tudo que pertence a ela. E aí começou a rezar a ladainha de Nossa Senhora. Tudo que pertence a ela vai conosco, sim. Rainha dos anjos, juntou todos os anjos num canto. Rainha dos santos, todos os santos foram vindo. Rainha dos mártires, foi juntando todo mundo. Gente, o céu estava ficando vazio. Porque Nossa Senhora era rainha de tudo. Jesus olhou bem e disse: pelo amor de Deus, deixe esse homem entrar, senão ele vai esvaziar o céu todo. Claro, irmãos, que é uma historinha para expressar o quanto São José é importante para nós em defesa de nossas almas, da nossa salvação. São José
como Maria, como Jesus, não quer que nenhum de nós nos percamos. E Ele está a dizer para mim nesta tarde, também para você, meus irmãos, você pode ter uma casa, onde você mora, onde você se esconde da chuva, onde você dorme, onde você come. Ou você pode fazer da sua casa um lar. Não só onde você dorme, onde você se esconde da chuva, onde você come. Um lar onde você se encontra com seus. Um lar onde você tem a capacidade de desligar o celular para olhar nos olhos dos seus. Um lar onde você pode sentar à mesa e comer o pão suado do seu trabalho, rezando com os seus. Um lar para onde o seu esposo não vê a hora de voltar no final da tarde. O lar onde a sua esposa sente prazer em estar, porque você está lá, porque você é presente. Um lar onde os seus filhos sentem prazer em estar, porque em meio a esse sol escaldante deste tempo, desta aridez profunda, desse deserto do qual nós estamos enfrentando neste tempo que antecede a vinda de Jesus Cristo, seus filhos possam se abrigar debaixo da sombra que o seu pai e a sua mãe fazem. Meu pai, diz seu filho, sua filha, minha mãe, são meu refúgio, meu lugar de descanso. Coisa mais linda, não? Eu encontro no meu pai e na minha mãe um lugar de descanso. Quando as coisas ficam muito difíceis, volto correndo para casa. Tenho pai, tenho mãe, tenho um lar. Há pouco tempo, 30 anos, eu me casei. Nesse casamento nasceram 5 filhos. E agora estou sozinho com a minha mulher em casa, porque todos já se foram. Uns já se formaram e foram trabalhar, outros estão estudando. De vez em quando eles enfrentam alguma dificuldade, e eu digo simplesmente isso: meus filhos, calma, tudo vai ficar bem. Vocês têm um lar. Se precisar, voltem para casa correndo. Voltem para cá. Papai e mamãe estão aqui. Veja falar isso para filho de 27, 28 anos. Papai e mamãe estão aqui. Porque é exatamente isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa, vosso lar. Que Deus nos abençoe e pela intercessão de São José nos ajude a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Homens a exemplo de José, mulheres a exemplo de Maria, família a exemplo da família de Nazaré. E está completo.
o plano de Deus estará completo. Famílias brasileiras, que pela intercessão de São José, possam se levantar. O homem sendo pleno homem. A mulher, plena mulher. E os filhos, a exemplo de seus pais, filhos segundo o coração de Deus. Nossa família, nosso bem mais precioso. Valei-nos, São José. Eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. É preciso amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz. Ai, ai, vivendo assim. Eu sou feliz, vivendo assim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Livrai-nos da concupiscência da carne e da soberba da vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir São José. Viva São José! Viva São José!